Olá, queridos irmãos, como estão vocês? Nós vamos continuar nosso estudo no livro de Êxodo e hoje vamos ver um pouco do que temos ali no capítulo 2 desse livro. Vou convidá-lo para fazer essa leitura comigo. Nossa leitura será no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim o texto: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, cafelou-o com betume e pinche, pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino, cria-no, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Queridos irmãos, nós temos aqui agora uma narrativa sobre como foi os anos iniciais da vida de Moisés. E nós vamos ver aqui algumas questões muito interessantes desse texto. Vamos ver aqui com as pessoas envolvidas nessa história, trabalhando para que pudesse Moisés chegar à vida adulta com uma capacidade de exercer os planos que Deus tinha para ele. E vamos ver também como Deus cuida dos seus, como Deus planeja todas as coisas para nos capacitar para a obra que Ele tem reservado para todos nós. Caso vocês não tenham visto ainda nossos vídeos anteriores, eu só queria voltar com vocês para o contexto histórico. Esse Moisés nasce naquele período de grande perseguição contra o povo de Israel, naquele momento onde o povo está tendo que ter seus filhos mortos, ter seus filhos lançados ao rio. Nós destacamos o protagonismo daquelas 2 parteiras que decidiram ser obedientes a Deus. No meio desse caos, onde o povo está sendo oprimido e escravizado, é que nasce Moisés. E aqui eu queria trazer destaque, e hoje eu quero destacar principalmente esse protagonismo feminino na vida nos anos iniciais de Moisés. Meus irmãos, eu queria trazer um tema aqui, sem querer entrar muito em polêmica, mas é interessante nós vermos esse tema. Porque hoje em dia está muitas acusações contra as Sagradas Escrituras são trazidas para afrontar o povo de Deus, para afastar o povo de Deus da revelação bíblica, mas uma delas, que esse texto aqui nos mostra que é sem fundamento, é aquela acusação que a Bíblia é contra as mulheres, que a Bíblia é misógina, que a Bíblia trata as mulheres como seres de segunda classe, não dá importância para essas mulheres. Logo no início de Êxodo, não só aqui, mas nós vemos também em Gênesis, nós vemos uma coisa completamente diferente. A vida de Moisés dependeu, e muito sim, da providência de Deus, mas de Deus usando mulheres para que essas mulheres pudessem fazer com que ele sobrevivesse e chegasse à sua vida adulta. Veja só, quero destacar aqui 5 mulheres que foram importantíssimas nesse momento. A primeira é a mãe corajosa de Moisés. No tempo de uma perseguição tão terrível, no tempo de uma opressão, de uma escravidão vindo sobre o povo, Moisés
tem uma mãe corajosa. Chegando agora os dias das mães, já deixamos essa singela homenagem para as mães, destacando o papel dessa mãe que foi corajosa. Segurou seu filho, guardou, protegeu ele enquanto pôde, enquanto conseguia conter o seu choro, enquanto conseguia manter o menino ali preservado, tendo os seus devidos cuidados, até que chega um momento que ela precisa, de fato, confiar nos cuidados de Deus. E ela pega esse menino, prepara ali um cesto com betume e coloca esse menino num lado mais tranquilo do rio, para que o menino fosse levado por essas águas. Logo mais no nosso próximo estudo vamos ver a importância disso. A segunda pessoa importantíssima na vida de Moisés nesses anos iniciais é a sua irmã. Outra mulher que teve a coragem de chegar até a filha de Faraó, quando ela encontra aquele menino ali dentro do cesto, chorando, e fazer uma proposta com muita sabedoria, com muita astúcia. Aquela menina pode ser um instrumento de Deus também para a preservação da vida de Moisés. Quando Moisés é então encontrado com aquele menino, encontrado pela filha de Faraó, ela vai lá e propõe algo muito inteligente. Ela vira para aquela filha de Faraó e fala assim: olha, o que você acha de nós encontrarmos uma hebreia para que possa cuidar dele, ser a mãe de leite, cuidar dele nesses cuidados iniciais, até que ele possa voltar para você e você dar continuidade na educação desse menino? E a filha de Faraó aceita. E ela vai, evidentemente, não atrás de qualquer mulher entre os hebreus para cuidar de Moisés, vai atrás da própria mãe. Então Deus, agindo na vida dessas mulheres, faz com que não só Moisés venha a ser cuidado, mas que a mãe possa ter essa alegria de participar da educação de seu filho em um momento tão terrível. A terceira mulher que eu quero destacar aqui, nessa história de Moisés, é a própria filha de Faraó, que agiu também com misericórdia, claro, debaixo da providência de Deus, mas foi um instrumento do Senhor aqui. Primeiro, o Senhor a conduzindo para se banhar no rio no exato momento em que esse menino precisasse ser resgatado. Segundo, que ela agiu com misericórdia com aquele hebreu, sabendo da ordem do seu pai, sabendo do medo que seu pai tinha e da opressão que seu pai estava exercendo, ela decidiu que cuidaria daquele menino. Ela foi também um instrumento de Deus para a preservação da vida de Moisés. Após esses anos iniciais, debaixo dos cuidados de sua mãe, a mãe devolve o filho agora, com certeza, com mais felicidade e mais tranquilidade. Porque ela já pôde ali criar um vínculo com seu filho, já pôde ali criar uns laços com seu filho. Como nós veremos mais à frente, tamanho foi esse laço que Moisés vinha visitar seu povo constantemente. E ela entrega agora seu filho para a filha de Faraó, depois de receber do próprio Faraó, né, do próprio império ali, dos próprios egípcios, para cuidar de seu filho. Ela devolve o seu filho para essa filha de Faraó, que vai dar para ele uma educação que era a melhor educação daquela época, que era a educação de excelência, para que seu filho pudesse ser cuidado ali nos palácios e ter todos os privilégios que uma hebreia não poderia oferecer ao seu filho. As duas últimas mulheres que eu quero destacar são realmente aquelas duas parteiras que com certeza participaram desse momento, com certeza não mataram Moisés no momento do seu nascimento, ajudou ali a mãe de Moisés a cuidar daquele menino, dar os cuidados necessários na sua vida inicial. Esse texto todo mostra que as mulheres na Bíblia Sagrada têm sim papéis importantíssimos. Nosso Senhor Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Homem e mulher foram criados por Deus segundo a sua imagem. E homem e mulher, como nós vemos em textos como esse, em tantos outros momentos nas Escrituras, foram feitos com propósito de vida, para que cada um, dentro daquilo que foram chamados, possam servir ao seu Deus.
possam servir a esse Deus maravilhoso que nos criou. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre o cuidado de Deus com os seus. Olha só como o Senhor providenciou tudo isso na vida de Moisés, possibilitando que viesse ele ser forjado para que no futuro viesse exercer a missão para a qual Deus o chamou. Primeira coisa que eu queria dizer é que o texto nos mostra que Moisés foi criado por sua mãe até atingir essa idade de receber uma educação formal. O Senhor, desde a infância de Moisés, estava o preparando para ser uma liderança entre o povo de Israel, preparando ele para poder exercer esse papel no meio do seu povo. Quem do povo de Israel teve esse privilégio de receber essa educação? Uma segunda coisa que nós vemos do cuidado de Deus é o seguinte, que certamente até o seu chamado ali diante da sarça ardente, Moisés não sabia qual é o propósito dele no mundo. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. Moisés, ele viveu sendo cuidado pela filha de Faraó. Ele sendo hebreu, com certeza ele se via um pouco diferente daqueles outros ali. Certamente durante o seu crescimento, ele teve muitos momentos de questionamento. Uma educação formal e rígida e de excelência certamente exigia muito dele também. Com certeza, esse menino, durante sua infância e adolescência, teve conflitos, teve questionamentos, teve desafios, só que em tudo isso ele estava sendo preparado. E certamente, quando ele atingiu a sua maturidade, quando chegou diante de Deus naquela sarça ardente, ele pôde compreender o porquê, a razão dele ter passado por tudo isso. Terceira coisa que eu queria falar com vocês a respeito dessa passagem é o seguinte. Deus, ele cuidou de Moisés para que tivesse essa melhor educação da época, fez com que ele pudesse ser criado fora da sua casa, entre outros povos, e esse período todo foi gerando nele uma educação que viesse ser eficiente e suficiente para o papel que ele iria exercer no futuro. Eu queria pegar essa história de Moisés e trazer então uma aplicação rápida para nossas vidas. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Todos nós devemos saber que a história da nossa vida, de alguma forma, nos preparou para que em algum momento a gente tenha um encontro com o Senhor, e nesse encontro com o Senhor a gente perceba o porquê de todos os sofrimentos, todas as dificuldades que nós passamos. Você que hoje vê essa história de Moisés, talvez você seja alguém que possa se identificar com ele. Alguém que cresceu muitas vezes sem perceber qual seria o propósito da sua própria existência. Qual seria o propósito de você vir a este mundo. E com certeza, teve experiências que você viveu em sua vida que, sem dúvida nenhuma, foram permissões do nosso Senhor, para que hoje, diante de tudo isso, Deus possa fazer com que você pegue essa sua história, pegue toda essa bagagem que você tem, toda essa preparação moral, toda essa preparação espiritual, e que você venha usar isso para benefício do reino de Deus. Existem duas formas de nós lidarmos com nossas dificuldades. Uma das formas é nós vivermos em murmuração, questionando, desafiando, em rebeldia. A segunda forma é nós entrarmos em contato com Deus, questionarmos a Deus como é que tudo isso que foi permissão dele a gente passar pode ser convertido em bênçãos sobre bênçãos em nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos na vida deles. Moisés foi alguém que com certeza não teve uma vida fácil. Com certeza, apesar dele poder usufruir dos benefícios ali do reino, estando no palácio, estando entre os príncipes, ele também teve uma vida difícil. Certamente sofreu até preconceitos por ser hebreu e estar vivendo no meio dos egípcios. Nós vimos no texto mais adiante
que certamente, não só entre os egípcios ele sofria algum tipo de preconceito, mas quando ia visitar os seus, também sofria entre os seus algum tipo de preconceito por ele ter privilégios que o seu povo não tinha. Mas mesmo assim, tudo isso o capacitou para ter força, para se fazer com que ele viesse se tornar um homem paciente, um homem capaz de transmitir ao povo de Israel a lei e a palavra do Senhor. Você também, se viveu uma vida diante de conflitos, aflições, se você hoje se encontrou diante de Deus, coloque à disposição do Senhor a sua experiência. Coloque à disposição do Senhor tudo aquilo que fez parte da sua escola de vida, para que você venha ter um bom proveito de todos os desafios, de todas as lutas, de todas as dificuldades que você pôde passar durante a sua vida. Que Deus abençoe você e até nosso próximo estudo.